Muito bem, nós estamos trabalhando durante esse mês de fevereiro os milagres de Jesus. Começamos semana passada, vamos trabalhar nesses 4 domingos e queremos aprender um pouco. Os milagres são simples, os milagres de Jesus você lê e você entende, não precisa de uma explicação muito mirabolante. Então por isso eu quero ser muito prático. Já trabalhei em milagres nas terças-feiras há muito tempo. Então a ideia é ser algo prático, preciso, objetivo com você, extrairmos algumas lições, alguns ensinamentos, alguns aprendizados com esses milagres, entendermos o que a palavra de Deus pode nos ensinar, pode nos trazer. E hoje eu quero falar sobre uma cura especial, que é o segundo milagre registrado por João no seu evangelho. É tido por João como o segundo milagre, apesar dele dizer de feitos milagrosos que o Senhor tinha realizado em Jerusalém, mas eu quero trazer esses milagres, primeiro registrado aí no caso por João, em João capítulo 4, no verso 43 até o verso 54. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 até o verso 54. Diz assim o texto bíblico: depois daqueles 2 dias, que são esses 2 dias? Jesus estava em Jerusalém, decidiu ir para a Judeia, para Caná, e aí no caminho ele passou por Samaria. Teve um encontro com uma mulher ali, num poço, que a gente chama de mulher samaritana, porque não sabemos o seu nome, e Jesus permaneceu 2 dias em Samaria. Então o texto começa daí. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Passa para mim, isso, já passou lá para frente. Mas uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Segundo o evangelista João, após a festa de casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, Jesus desceu, falo que desceu porque Cafarnaum é uma cidade litorânea, então ele desceu de Caná para as margens do mar da Galileia, para Cafarnaum. E ali, segundo o texto, Jesus ficou alguns dias com os seus discípulos. Como era chegada a festa da Páscoa, Jesus então subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, além de purificar o templo, ele realizou alguns sinais milagrosos e muitos passaram a crer em Jesus. Nós não sabemos quais foram os sinais. O evangelista João não diz, não menciona o que Jesus fez, como Jesus fez, apenas diz que ele realizou sinais milagrosos e muitos passaram a crer, a acreditar em Jesus. Jesus ficou em Jerusalém por algum tempo, também não sabemos quanto tempo,
Mas nessa ocasião em que ele ficou em Jerusalém, por exemplo, ele conversou com Nicodemos, que é o capítulo 3 aí do Evangelho de João. Ele conversou com Nicodemos. Mas como a sua fama começou a se espalhar, a sua popularidade começou a crescer, Jesus decidiu retornar para a Galileia, passando por Samaria, onde ele se encontrou com a mulher samaritana ao lado de um poço. Na Galileia, Jesus vai mais uma vez para uma cidade, para a cidade de Caná, onde ele havia realizado o seu primeiro milagre. E enquanto estava nessa cidade, um homem o procurou. O texto não nos traz muitas informações a respeito deste homem, apenas diz que ele era um oficial do rei Herodes, um homem que residia em Cafarnaum, porque o seu filho estava doente, estava lá em Cafarnaum, é uma cidade distante, 24 quilômetros de Caná. Então era um homem que habitava em Cafarnaum, era oficial do rei Herodes, mas nós não temos muitas informações a respeito dele. Aquele homem foi até Caná, pois ouviu falar que Jesus estava vindo da Judeia para a Galileia. Ele foi até Caná porque ele ouviu falar de Jesus. Com toda certeza, aquele milagre de transformar água em vinho, aquilo percorreu. Jesus não só percorreu Caná, mas como chegou até Cafarnaum, porque Jesus saiu de Caná para Cafarnaum logo em seguida. Então o bafafá, os boatos, os comentários, com toda certeza chegaram aos ouvidos deste homem. E não apenas aquilo que Jesus tinha realizado na festa do casamento, mas aquilo que Jesus também tinha realizado em Jerusalém. As pessoas começaram a contar, a comentar os feitos de Jesus, os milagres, as atitudes de Jesus, e isso chegou ao conhecimento deste homem. E ele foi até o encontro de Jesus, porque ele tinha uma necessidade, algo urgente. Seu filho estava em casa, em Cafarnaum, enfermo, numa situação gravíssima, à beira da morte, e diante da sua necessidade, diante da urgência daquilo que estava ali acontecendo, este homem então procurou a Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que temos no texto. Nós devemos sempre na nossa vida buscar o Senhor, sempre. Esse homem vai atrás de Jesus porque ele entendeu que Jesus era a solução, Jesus era a resposta, Jesus tinha algo para lhe oferecer. Por mais que num primeiro momento ele foi atrás de Jesus, atrás da bênção que o Senhor Jesus poderia lhe dar, mas ele foi até Jesus, ele buscou a presença de Jesus. Então, diante da sua situação, não fique em Cafarnaum. Diante da sua situação, não fique em casa. Diante da sua situação, não fique de braços cruzados. Diante da sua situação, não fique parado, mas haja, seja proativo, vá até a presença do Senhor, busque a presença do Senhor, vá na direção do Senhor enquanto há tempo. Se esse homem ficasse em casa por mais um pouco de tempo, o seu filho não continuaria vivo. Se ele ficasse em casa, eu ouvi falar, mas não tomasse uma atitude, não tivesse uma providência, o seu filho não estaria vivo. Ele não teríamos essa história para contar. Nós só temos essa história para contar, este relato para trazer nessa noite, porque este homem não ficou em casa, ele não ficou em Cafarnaum, mas foi até a presença de Jesus, buscou o Senhor. Um segundo detalhe que eu quero apresentar nesse texto é a respeito da humilhação, da humildade. Nós temos diante dos nossos olhos uma pessoa importante. Nós não temos pura e simplesmente um pai. Nós temos um oficial do rei Herodes. Nós temos diante dos nossos olhos um homem importante, uma pessoa importante. Ele é um oficial do rei. Eu não sei qual é o seu ofício, mas é um homem da corte. É um homem do palácio, é um homem que tem acesso a Herodes, é um homem que consegue penetrar o palácio, que consegue chegar até o rei, que consegue articular. É um oficial do rei, é alguém que fala em nome do rei, é alguém que tem autoridade real sobre a sua vida. Então, é uma posição social de prestígio, alguém que está numa posição importante. Mas esse homem não está ligando para os títulos. Ele não está se importando com os seus títulos recebidos, com a posição em que se encontra. Nós temos um homem que, por mais que ocupe um cargo importante dentro da esfera política, dentro da esfera social, nós temos aqui um pai
Muito mais que olhar para um oficial do rei, eu olho para um pai. O texto, para mim, ele só menciona que é um oficial do rei, mas em nenhum momento ele transparece um oficial do rei. Quando eu leio o texto, o que salta aos meus olhos é um pai. É um pai ansioso, é um pai preocupado, é um pai que só conseguia pensar no seu filho que estava morrendo em casa, é um pai aflito, em busca, à procura de Jesus, que se lança aos pés de Jesus e suplica a sua ajuda, suplica a sua intervenção, suplica o seu milagre. Temos um pai que nos ensina que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Esse homem era oficial do rei, vivia na corte, contudo, seu dinheiro, sua alta posição, seu prestígio, não afastaram a doença da sua casa e nem a aflição do seu coração. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre. Talvez o pobre não entenda isso, mas o rico tem as mesmas aflições que um pobre, as mesmas aflições. Porque o dinheiro pode nos dar um bom plano de saúde, mas não pode nos dar saúde. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter riquezas, você pode ter bens à disposição que você pode colocar à venda, pode se desfazer deles, a fim de pegar um jatinho, ir para São Paulo, ser internado num Einstein e lá fazer todo o tratamento médico possível que a medicina pode lhe oferecer, mas o seu dinheiro não pode comprar saúde. Não pode comprar um dia a mais sequer de vida. O seu dinheiro não pode. Tanto para o rico quanto para o pobre, o dinheiro não pode comprar saúde. O dinheiro pode nos dar uma casa luxuosa, mas o dinheiro não pode nos dar um lar. O dinheiro pode comprar empregados, pode comprar bajuladores, mas o dinheiro não pode comprar amigos. O dinheiro não pode comprar amigos. Tecidos finos, o dinheiro pode comprar. Tecidos caros, que podem cobrir corações perturbados. Alguns donos de mansões em condomínios de luxo dormem à base de remédio, enquanto muitos pobres estão dormindo sossegadamente nos seus barracos, porque o dinheiro não pode comprar isso. Então entenda, esse homem me ensina isso, é um pai que tem uma alta posição social e que tem com toda certeza dinheiro, mas isso não lhe trouxe segurança contra as tragédias da vida. Um pai que nos ensina que independentemente da situação social que estamos, nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Devemos buscar a presença do Senhor e clamar por sua ajuda. Podemos ter dinheiro, podemos ter bens, podemos ter tesouros, podemos ter prestígio, podemos ter fama, podemos ter títulos e honrarias, mas nada disso é garantia para a nossa vida. E quando a situação se torna insustentável, nós devemos correr para buscar a ajuda daquele que pode nos ajudar. Devemos nos humilhar na sua presença, reconhecendo que nada somos e que sem Ele somos absolutamente ninguém. Somos nada, somos ninguém. Ele é o Senhor. Então devemos buscar o Senhor e devemos nos humilhar diante da presença do Senhor. Mas já que eu falei de pai, deixe-me destacar uma palavra bem específica aqui para família. E eu quero dizer aqui talvez uma palavra mais específica ainda para os pais. Priorize a sua casa. Aquele homem estava em Caná não a serviço do palácio. Ele não estava ali a serviço do rei. Ele não estava ali como oficial do rei. Ele não estava ali para reuniões estratégicas, para fazer negócios. Não, ele estava ali por causa da sua casa. O motivo que o levou a Caná foi o seu filho. Ele estava ali por causa do seu filho. Ele enfrentou horas de estrada para buscar a ajuda do Senhor Jesus para o seu filho. Sabemos que são 24 quilômetros. Hoje, 24 quilômetros são nada. Talvez alguns aqui quase que percorreram 24 quilômetros só para chegar aqui. Hoje não são nada. Na cidade, em ruas pavimentadas ou em estradas, 24 quilômetros é nada. São 18 minutos de carro, 15 minutos de carro, 20 minutos de carro, você já está no seu destino. Não é o caso desse homem. Ele enfrentou 24 quilômetros de estrada, poeirenta, cheia de pedra, para chegar até a presença de Jesus. E aqui é algo bem interessante, né?
Porque quando nós olhamos para o primeiro milagre visto semana passada, o milagre só aconteceu a pedido de uma mãe. A mãe de Jesus chegou até o seu filho e disse: filho, acabou o vinho. O milagre aconteceu porque uma mãe procurou Jesus. Aqui, o milagre acontece porque um pai procurou Jesus. Interessante, muito interessante. Aqui uma palavra bem específica para você que é pai. Aprenda a colocar a sua casa no altar de Deus. Aprenda a colocar. Eu falo isso porque nós temos vivido tempos onde a família não tem sido prioridade, onde os negócios são prioridade, onde o dinheiro é prioridade, onde o trabalho é prioridade, mas não a família. Nós temos vivido tempos onde os pais, onde marido trabalha e não tem tempo para a esposa, onde a esposa trabalha e não tem tempo para o marido, onde cada um sai de casa de manhãzinha, por volta aí de 6 horas, 7 horas da manhã, sai para trabalhar e retorna 18, 19 horas, cansado apenas para tentar fazer alguma comida, alguma coisa, dar uma ajeitada ali na casa e depois de tão cansado, deitar e dormir. Essa é a realidade de muitos. A realidade de muitos pais que acordam cedo seus filhos, 6 horas da manhã, aprontam, vestem o uniforme, colocam as coisas na mochila, a mochila nas costas da criança e deixa a criança na escola 10 para 7 da manhã. E só vai pegar a criança por volta de 6h30, 7 horas da noite. Antes do fechamento do ano, estava indo buscar a Keila numa reunião, numa escola, e passei por uma escola. E era por volta de 15 para 7, mais ou menos, da noite. A reunião dela ia terminar aí, 7 horas, 19 horas, e eu estava passando por ali, 15 para 7, mais ou menos, por essa escola, e vendo pais parados, indo buscar os seus filhos, 15 para 7 da noite. As crianças atravessando a rua, na faixa de pedestre, com a mochilinha na costa, indo para casa. Para quê? Para no máximo tomar um banho, comer alguma coisa rapidinho, deitar e dormir. Qual o contato que tem com o pai? Com mãe? Criado por professores, criados por babás, criados por avós, mas não criados por pais. E aí nós temos filhos completamente soltos. E nós vamos ver o resultado disso lá na frente, na adolescência ou na juventude. E aí não tem mais como corrigir o que fazer. Então priorize a sua casa. Esse homem priorizou a sua casa. Ele foi atrás de Jesus por causa do seu filho. E nós também precisamos fazer isso na nossa vida. Aprender a colocar a nossa casa no altar de Deus. Aprender a colocar os nossos filhos, as causas dos nossos filhos no altar de Deus. Quando os pais se colocam de joelhos, os filhos permanecem em pé. Quando nós nos colocamos de joelhos na presença de Deus, nós mantemos os nossos filhos em pé na presença do Senhor. Mas precisa de oração. Priorize a sua casa. Muitos homens e mulheres levantados por Deus para serem vasos de honra ao longo da história, resultado de oração de pais. Eu vou citar aqui 2 exemplos que falam ao meu coração. Um deles é Agostinho, o maior expoente da igreja nos séculos IV e V, fruto da oração da sua mãe, Mônica. Mônica orou por Agostinho por 30 anos. Quando olhamos para a história, sabemos pela história que Agostinho era um homem devasso, mas Mônica nunca desistiu do seu filho. Ela nunca desistiu, ela chorava em favor de Agostinho. Depois de 30 anos de lágrimas, Deus converteu o coração de Agostinho e levantou Agostinho para ser o maior teólogo e o maior pregador da sua geração. Muito da nossa teologia depende deste homem. A nossa teologia protestante ou reformada, basicamente é uma teologia paulina e é uma teologia de Agostinho. Basicamente a nossa teologia depende desses 2 homens, para você ver. Mas uma mãe orou por 30 anos em favor do seu filho. Quando eu estava o ano passado no congresso de família, lá em Águas de Lindóia, o pastor Hernandes trouxe a história de Jim Cymbala. Jim Cymbala é pastor do Tabernáculo do Brooklyn,
em Nova York. Um dia, se for para Nova York, Deus me der a graça, eu vou ter que reservar um domingo pela manhã para ir ao tabernáculo para conhecer. É uma igreja fantástica. Nós cantamos algumas músicas, alguns louvores, nós cantamos aqui, nós cantamos por causa dessa igreja. Tem um coral negro maravilhoso, é um dos coral que já cantou em posse de presidente. É uma igreja linda, é uma igreja fantástica. Era um teatro que foi adquirido e nesse teatro funciona o tabernáculo do Brooklyn. O pastor Jim Simbala é o pastor dessa igreja, o pastor sênior dessa igreja. A sua esposa é a regente deste coral. A área da música é a área dela. E essa igreja experimentou durante muito tempo, tem experimentado, mas experimentou num determinado tempo um crescimento exponencial. Uma igreja onde muitas coisas estavam acontecendo, né? Verdadeiros prodígios de Deus, pessoas se convertendo, pessoas cativas sendo libertas, doentes recebendo cura, Deus operando milagres e maravilhas dia após dia, até que Jim percebeu que a sua filha mais velha, sua filha primogênita, estava resistente e avessa ao evangelho. Ela começou a viver em rebeldia, mundanismo, pecado, e não demorou muito, ela se rebelou contra os seus pais e saiu de casa e mergulhou na escuridão do pecado. Seus pais choraram, seus pais sofreram, pediram para que ela voltasse, mas ela não apenas estava insensível à voz dos pais, mas insensível à voz do Espírito Santo de Deus. Jim e sua esposa definharam, e um dos seus relatos ele diz que ele pensou em abandonar o ministério. Ele pensou em deixar o ministério, em deixar a igreja. Ele não se achava digno de estar à frente de uma igreja, de pastorear uma igreja, sendo que a sua filha adolescente estava se perdendo, estava no mundo, ele não se achava digno. Contudo, alguns amigos chegaram a dizer para ele que ele deveria desistir, não do ministério, mas desistir da sua filha, abrir mão da sua filha, deixar de lado a sua filha. Mas num culto de vigília na igreja, uma irmã interrompeu o pastor, interrompeu a vigília e falou para a igreja que a igreja deveria levantar um clamor em favor da filha do pastor. A igreja nunca tinha chorado em favor da filha dele. A igreja viu a menina crescer, a igreja viu a menina ali se desenvolver, a igreja viu a menina sair, mas a igreja jamais derramou uma lágrima ou levantou um clamor em favor da filha do pastor. Então o pastor foi colocado ali no meio, as pessoas começaram a orar, e quando você lê o relato, diz que aquele santuário, aquele tabernáculo se transformou numa sala de parto, onde as dores e os gemidos eram expressos em agonia diante de Deus. Terminada a vigília, quando o pastor retornou para casa, na manhã do outro dia, ele disse para sua esposa: se há um Deus no céu, a nossa filha foi liberta hoje. Se há um Deus no céu, a nossa filha foi liberta hoje. Enquanto eles estavam ali tomando café da manhã, a campainha tocou. E ao abrir a porta, Jim encontrou a sua filha, chorando, em prantos, quebrantada. Entrou em casa, ajoelhou-se aos pés do pai, soluçando, quebrantada, transformada pelo poder de Deus. E ela então imediatamente perguntou para o seu pai: o que foi que aconteceu nessa noite? O que foi que aconteceu nessa noite? Porque eu estava no meu apartamento, mas eu fui tomada por uma profunda convicção de pecado, e sem qualquer explicação, de repente, eu me vi chorando amargamente aos pés de Jesus, confessando os meus pecados. Aquela moça foi liberta, foi salva, em resposta às orações de uma igreja, em resposta às orações de um pai, de uma mãe e de uma igreja que se quebrantou na presença do Senhor, em favor de uma pessoa só, mas se levantou em favor daquela moça. Queridos, priorize a sua casa. Não deixe o seu filho de lado, não abandone o seu filho, não abandone a sua filha, por mais difícil que esteja a situação, por mais absurdos que ele ou ela já lhe tenha lhe falado, por mais que ele tenha virado as costas, por mais que ele não goste ou demonstre não gostar de você, não desista do seu filho, priorize a sua casa. Priorize, dobre os seus joelhos pelo seu filho e pela sua filha, busque a presença do Senhor pelos seus filhos, clame ao Senhor, chore na presença do Senhor, mas não desista dos seus filhos, não, priorize a sua casa, priorize. Eu estou falando de filhos, mas eu
tem que falar de casa de um modo geral. Quando eu cito, por exemplo, Agostinho me faz lembrar um pouco minha mãe. Meu pai, nós fomos para a igreja em 84. A nossa conversão da minha mãe, a minha foi um pouco depois, eu era criança em 84. Mas em 84 a minha mãe se entregou ao Senhor. Mas o meu pai só foi batizado em 2006. Foram 22 anos que a minha mãe orou pelo meu pai. 22 anos. O meu pai não era agressivo, pelo contrário, meu pai era um doce. Mas meu pai bebia. E aí, por mais que não era agressivo, a tristeza de toda mulher de ter que ver o seu marido chegando bêbado em casa. Ou o seu marido chegando torto em casa, ou caindo. E sabe, algumas situações que talvez só minha mãe saiba, que às vezes nem nós como filhos temos ideia do que acontecia. Mas a minha mãe nunca desistiu do meu pai. Meu pai dizia coisas horríveis, com relação à fé, horríveis. Ele sabia que estávamos na igreja, ele sabia que nós estávamos buscando a Deus, ele sabia, mas para ele a Bíblia era escrita por homens, a Bíblia não tinha nada de divino, Deus não existia, padre e pastor só era para enganar os trouxas, os crentes que estavam na igreja, para roubar o dinheiro das pessoas. Era isso que a gente ouvia. Lembro-me de quando adolescente, eu vivia na igreja mesmo. Eu ia na igreja na segunda-feira com a minha mãe, no culto não sei das quantas, na terça eu ia também no culto, na quarta, na tarde da bênção, na quinta eu ia também no culto não sei do que tinha, na sexta de libertação, no sábado da juventude, no domingo de manhã escola dominical, domingo à noite na igreja. Todo dia eu ia à igreja, todo dia. E um dia eu lembro, eu ia sozinho, ia a pé, e um dia eu peguei a minha Bíblia, estava indo para a igreja, eu lembro claramente do meu pai falando: onde você está indo? Eu falei: estou indo para a igreja. Ele falou: mas de novo? Por que você não pega suas coisas e vai morar na igreja? Falou: pai, coisa boa ir para a igreja. E o meu pai falou: eu preferia muito mais você estar num bar do que numa igreja. Você acha que eu senti ódio do meu pai por isso? Eu preferia estar muito mais numa igreja do que num bar. Mas a minha mãe teve toda a paciência. Minha mãe orou 22 anos pelo meu pai. Então não desista. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Não desista. Persista. Lute por ele, ore por ele. Priorize, coloque na presença de Deus. Priorize a sua casa, por favor. Entenda isso. Talvez você tenha muitos afazeres, muitos negócios, muito trabalho, ok. Mas priorize a sua casa. Priorize a sua casa. Em quarto lugar, quando aquele homem foi se encontrar com Jesus, as palavras proferidas por Jesus se tornaram um grande obstáculo para ele. Jesus disse para aquele homem: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava na sua própria terra. Jesus estava na sua própria região, na Galileia. Ali ele passou a maior parte da sua vida. Ali Jesus era conhecido como carpinteiro. Não é esse o carpinteiro? Não é ele o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos? Nós conhecemos esse cara aí. Jesus era conhecido de todos. Naquele lugar, Jesus era uma pessoa comum. Não havia nada, absolutamente nada de especial em Jesus. As pessoas não aceitavam. As pessoas não engoliam o seu ministério. E tiveram inclusive vontade de matá-lo apedrejado. Porque um dia ali, naquela mesma região, em Nazaré, ele abriu o rolo do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu. E Jesus então fechou o rolo e disse: essa palavra se refere a mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o ungido do Senhor. O pessoal se revoltou contra Jesus, pegaram pedra e queriam matá-lo debaixo de pedra. É por isso que Jesus diz aí no verso 44, que um profeta não tem honra em sua própria terra. Porque as pessoas estavam familiarizadas com ele. Ele não era absolutamente nada demais. Não era nada. Jesus não tinha nenhum valor, nenhuma importância, nenhuma significância. Ele era apenas o carpinteiro, filho do José e da Maria. E nós conhecemos a sua família, conhecemos seus irmãos. Não há nada de especial nesse menino. Até mesmo quando dizem para fora, quando
foi mencionado por um dos primeiros discípulos de Jesus, olha, eu conheci o Messias, ele veio de Nazaré. O cara pergunta, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Ou seja, esse é o Jesus. Nem os de dentro, nem os de fora levavam muito em consideração. Mas Jesus diz isso também porque as pessoas que estavam ali estavam à procura de mais sinais e maravilhas. Porque alguns dos galileus estavam na festa da Páscoa e viram os milagres, esses feitos de Jesus, e ficaram encantados com aquilo, ficaram impressionados com os milagres de Jesus e queriam mais milagres, queriam mais realizações, queriam mais feitos. Então, Jesus tinha voltado de Jerusalém, da Judéia para a Galileia. Eles então receberam Jesus com boas-vindas, mas por causa da sua fama, por causa do seu prestígio, por causa dos milagres que ele tinha feito, milagres que o impactaram, mas que não lhe trouxeram fé, apenas impacto. É por isso então que Jesus olha para aquele homem, para aquele pai, para aquele oficial do rei e diz, olha, você só está atrás de mim porque você quer sinais e maravilhas. E enquanto você não vir sinais e maravilhas, você não vai crer em mim. Enquanto você não vir em mim esses sinais, enquanto você não vir em mim, enxergar em mim esses milagres, você não vai crer em mim. É uma palavra difícil de se ouvir. De certa forma, Jesus tinha razão. Não só aquele homem, mas muitas pessoas estavam ali atrás de bênção, atrás de milagres, atrás daquilo que Jesus poderia lhes oferecer. Inclusive aquele homem. Mas ele, numa atitude de fé, responde para Jesus, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Vem, antes que meu filho morra. Aquele homem não se deixa abater pela palavra de Jesus. Ele não se deixa abater pela crítica que Jesus estava fazendo ali. Não só ele, mas as pessoas ao seu redor. Ele não se abala, mas ele segue confiante, persistente em busca da ajuda do Senhor. Da mesma forma, eu digo para você, não desanime. Diante da sua situação, não desanime. Não desanime diante dos obstáculos, não desanime diante das palavras contrárias, não se desanime diante dos diagnósticos oferecidos, não se desanime diante dos primeiros resultados, não se desanime diante da maldade das pessoas, não se desanime diante das lutas e batalhas, diante das coisas contrárias que têm vindo contra a sua vida. Não desanime, mas continua firme, continue em frente, vá em frente, persista, continue. Insista. Eu preguei exatamente sobre isso na terça. Persista. A sua vida de oração, continue buscando o Senhor. Por mais que o resultado não é aquilo que você queria, por mais que as coisas não são do jeito que você queria, persista. Continue buscando o Senhor, esteja na presença do Senhor. Mas por fim, diante da persistência daquele homem, Jesus se recusa a ir com ele. O milagre ia acontecer, mas não seria necessária a presença de Jesus. Seu filho ficaria bom, continuaria vivo, mas Jesus não iria com aquele oficial. E quando o pai então diz, Senhor, vem antes que o meu filho morra, Jesus olha para aquele homem e diz, pode ir, o seu filho continuará vivo, pode ir. Essa foi a resposta de Jesus. Mas é interessante que diante da resposta de Jesus, aquele homem não argumentou. Ele não questionou, ele não exigiu absolutamente nada, ele não brigou, ele apenas creu. Diz o texto que aquele homem simplesmente confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele foi atrás de Jesus para levá-lo para sua casa, porque ele queria que Jesus chegasse ali e colocasse a mão sobre o seu filho e operasse um milagre na vida do seu filho, assim como Jairo fez com relação à sua filha, que também estava à beira da morte. Venha até a minha casa, coloque a mão sobre o meu filho, toque no meu filho, cure o meu filho, porque ele está à beira da morte. É apenas isso que eu quero do Senhor. Mas aquele homem sai da presença de Jesus, levando consigo uma promessa, apenas uma promessa: o seu filho continuará vivo. Pode ir. O seu filho continuará vivo. O oficial de Herodes não questionou, não duvidou, creu na palavra de Jesus e voltou para casa. E entendeu que Jesus tinha poder, não apenas para curar, mas Jesus tinha poder para curar à distância. Ele creu no poder da palavra de Jesus. Isso é fé.
Fé não exige evidências. A fé se agarra à promessa. A fé não está fundamentada naquilo que vemos. A fé está ancorada na palavra do Senhor. Fé é certeza e convicção. Certeza de coisas, convicção de fatos. Isso é fé. Aquele homem tinha fé diante do Senhor Jesus. O pai não precisou sequer chegar à sua casa. Seus servos vieram ao encontro dele no meio do caminho, informando que o filho já estava curado, que a febre o havia deixado. E quando ele perguntou: que horas isso aconteceu? Que horas que o meu filho começou a melhorar? Quando a febre o deixou? Quando que isso aconteceu? Os seus servos disseram: foi ontem, por volta de 1h da tarde. Seu filho começou a melhorar e agora o menino está de vento em popa. Nem parece que teve doente, está perfeito, está coisa mais linda. E o homem então pôde constatar ali, que foi exatamente a hora em que Jesus disse para ele: pode ir, seu filho continuará vivo. Quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta em paz para casa. Quem crê, toma posse da vitória. Quem crê, vê o milagre acontecendo diante dos seus olhos. Quem crê, pode celebrar o inusitado com todos os seus. Quem crê, pode testemunhar o agir de Deus em sua vida, apesar da situação ser muito complicada, muito difícil. Meu convite para você hoje é: creia. Não basta saber que o Senhor está aqui neste lugar. Não basta saber que Ele é poderoso para fazer sinais e maravilhas. Não basta ter conhecimento de fatos históricos registrados na palavra de Deus. É preciso confiar, é preciso crer. Crer e ir até a presença de Jesus. Crer e se humilhar, suplicando a sua ajuda. Crer e não desanimar diante dos obstáculos. Crer, por mais que as coisas não saiam como esperado. Crer no inusitado, no agir sobrenatural de Deus. O meu convite para você é: creia, independente daquilo que você está passando. Creia, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Quais são as suas lágrimas? O que você tem passado na sua vida? Podemos ter diante dos nossos olhos uma história simples, uma narrativa simples. Um filho doente, um pai angustiado, um filho curado, um pai alegre. Mas o que isso tem a ver com você? Diante da sua situação, não fique de braços cruzados, não fique parado, seja proativo, vá até a presença do Senhor. Diante da sua situação, independentemente de quem você é, do título que você tenha, das posses que você possua, independentemente do cargo, do ofício, independentemente de quem é você, se humilhe na presença de Deus, clame, suplique, chore, não desanime, por mais que existam palavras contrárias, por mais que existam diagnósticos desfavoráveis, por mais que pessoas se levantem contra você, não se desanime, continue em frente, persista, creia, por mais que as coisas não estão saindo conforme você esperava, as coisas não estão da maneira como você esperava, creia naquilo que o Senhor é capaz de fazer, creia. Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra, por essa mensagem, agradecer-te pela história deste pai, porque ele procurou o Senhor, porque ele entendeu que o Senhor tinha solução, tinha resposta, numa fé limitada, mas uma fé proativa,
que o fez sair de casa, enfrentar a estrada, percorrer um árduo caminho até chegar à sua presença para pedir a sua ação. Um pai que não se utilizou do título, mas um homem que ansiosamente se lançou aos seus pés para clamar em favor do seu filho. Um homem que não desanimou, por mais que a sua palavra foi ácida, ele não desanimou, ele insistiu, pediu para que o Senhor fosse até a sua casa, porque o seu filho estava à beira da morte. Antes que fosse tarde, o Senhor tinha que caminhar com ele. Um homem que, por mais que as coisas não saíram como ele esperava, ele voltou para casa, crendo na promessa de que seu filho continuaria vivo, que nenhum mal lhe aconteceria, que ele continuaria no lar, no âmbito do lar da sua casa, feliz. Obrigado pela história deste homem, que ela nos ensine também a buscar o Senhor, a nos humilharmos, a não nos desanimarmos, por mais que as coisas estejam diferentes daquilo que planejamos e sonhamos, mas a crermos naquilo que o Senhor é poderoso para fazer, no inusitado que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa palavra, essa mensagem nos ensina que diante dos desafios que temos pela frente, diante daquilo, ó Deus, que tem vindo sobre as nossas vidas, que nós apenas criamos no Senhor e naquilo que o Senhor é poderoso para fazer, seja com as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, é em nome de Cristo que oramos, amém e amém.